Então tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, esse programa que tem o objetivo de entregar as melhores cartas, as cartas mais curiosas, que mais chamaram a nossa atenção, diretamente na sua casa, na sua corrida, no seu treino de CrossFit, no trânsito de São Paulo, no momento que você está lavando a louça. E feliz de estar de volta, né? Eu tava de férias, o Davi Fontinelli. Aliás, Davizão, como é que você tá, meu você de querido? volta aqui, Colasso. Agora eu vou te falar um negócio, viu? Eu entrei no último episódio pra acompanhar. Eu não sei se você chegou a dar uma olhada nos comentários, mas se você quiser dar uma subida aí, aumentar, né, a sua autoestima, vale a pena. Porque a galera te elogiou bastante lá. Falaram, pô, esse apresentador é ótimo, que cara bom, então eu fiquei feliz. A galera te elogiou. Estagiário do Colasso aqui no Ah, que isso, tá maluco? Não, jamais. Você é fera, Davizão. Muito bom. E hoje nós estamos com ele, o vozeirão do condado, Sgavioli. Seja muito bem-vindo. Olá. Óbvio que eu dei uma forçada aqui, mas não também, porque eu já gastei essa voz hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele tá demais, tá apresentando vários programas agora. Tá virando... Você pode dizer, entre outros, que agora você é youtuber. Porque de tanta participação no YouTube, você é youtuber. Ah, é? Entre outras coisas. Coloco já no LinkedIn uma isso? profissão que está super em alta. Caraca. Super em alta. Pode utilizar. Obrigado pela dica aqui. Pode utilizar. Dica RH. É isso. Utiliza à vontade agora que você... O Research tem planos de ir pro TikTok também ou não? Por hora não. Por hora acho que só estão investindo na minha carreira de youtuber. Perfeito. Aí. Mas falta uma dancinha. Uma dancinha seria bom. Não vai ter agora. Ele tentou, você viu, né? Muito bom. Bom, como de praxe, a gente começa fazendo um panorama sobre como foi a performance, o comportamento da indústria de fundos no último mês, né? Então, para isso, a gente vai rodar a vinheta do Radar de Fundos. Tomando um golinho de água. Davi Fontinelli, o que rolou aí nessa feirinha dos fundos de investimento? Olha, te falar, acho que depois de um mês de março que começou ali na porradaria, eu diria, rock and roll, montanha-russa total, acho que abril foi um pouco mais tranquilo, né? Certo mês de arrefecimento, de volatilidade, então que acaba, quando você reduz todo esse estresse, digamos assim, para preço de ativo, acaba sendo positivo, né? Então as bolsas, falando de mundo, né? As bolsas se recuperaram até de maneira quase que contra-intuitiva, né? Acho que diante de todo esse ambiente macroeconômico, o S&P subindo, bolsas globais subindo, né? Então é meio... o mercado está à espera de uma certa correção, mas continua valorizando. E isso acabou refletindo no Brasil também, né? Foi um mês em que o kit Brasil se valorizou, então a bolsa subiu, as taxas de juros caíram, o dólar enfraqueceu contra o real se fortaleceu contra o dólar, e também teve um certo reflexo da questão do arcabouço fiscal, né? A gente até comentou no último programa de que no final das contas ele tinha sido melhor do que o temido e pior do que o necessário, né? Mas que o simples fato de você anunciar e tirar um pouco daquela cauda, a cauda seria o cenário catastrófico, né? O que poderia acontecer de pior. O que não aconteceu, e aí você naturalmente tem um certo alívio, né, aqui pro mercado, e aí você fica nessa expectativa, né, digamos assim, de quando que os juros vão começar a cair, se vai ser no terceiro tri, no último tri, no começo do próximo ano. Isso, poxa, é difícil cravar, mas o mercado está começando a operar nesse modus de tentar capturar ali até onde que o juro vai permanecer tão alto assim, né? Poxa, tem toda a pressão em cima do Banco Central, nessa discussão da troca do presidente, enfim. Então, aqui no Brasil, o Brasil tem as suas idiosincrasias, digamos assim, né? Mas o mês de abril, particularmente, foi positivo. Falando de classe de ativo, especificamente, e aí começar pelo crédito, a gente até falou bastante do crédito ali em fevereiro, março, quando começou... na verdade, desde janeiro, né, com o evento de Americanas, depois Light em fevereiro, e todo o estresse, a parte mais negativa que o mercado passou, mas na prática a gente tem visto uma recuperação gradual, né? Então, quando a gente olha os retornos dos fundos em percentual do CDI, gradualmente eles estão fechando esse
essa defasagem, né? Então, nesse mês de abril agora, já foi um mês em que parte dos fundos já rendeu acima do CDI. O fato é que os fundos estão com o nível de retornos, o que a gente chama de carrego, né? As taxas dos títulos que eles carregam mais altos. Isso é positivo para quem está querendo entrar agora, ou que permaneceu, né? E alguns deles fecharam abaixo do CDI, mas a diferença, né, pro CDI diminuiu. Então, assim, a gente espera uma recuperação desse mercado gradual. Mas olhando para frente, coisa que a gente tem batido nessa tecla, né? É o trabalho do gestor, fazer a seleção dos ativos, vender o que precisa vender, comprar o que pode aparecer atrativo comprar, né? Então isso é o mérito dos gestores. A gente acredita que existem ótimos gestores aqui, seja na plataforma da XP, nos nossos, no meu caso aqui nos fundos de fundos, né? Os fundos que a gente investe, mas enfim. Então um pouco da dinâmica aqui do mercado de crédito. Para os multimercados, abril foi um mês que todos os tipos de estratégias ali, fundos macro, quantitativo, long short, fecharam o mês no positivo, mas a média ali abaixo do CDI. Natural que exista uma dispersão, né? Então, o multimercado até é difícil você generalizar. Os multimercados foram bem, os multimercados foram mal, mas na prática vai ter quem foi bem, vai ter quem foi mal e vai ter quem ficou no 0 a 0 ali. É sempre assim. Até porque se você olhar pelo índice, desculpa te interromper, você pode ter influência dos long bias que estão ali, por exemplo, o IHFA, né? Então, olhar só, por exemplo, pelo índice também pode ser ruim, né? Funds da Ambima, né? Exato. O IHFA fechou abril em 0,81%, contra 0,92% do CDI. Mas, se não me engano, mais ou menos 20% do índice é nesses fundos que focam em bolsa, né? Os fundos long bias. Então, para esse mês foi um contribuidor, né? Então, os fundos fecharam, a maioria deles acima aí do CDI, acima dos 1%, 2% em alguns casos. E aí, no caso dos fundos macro ali, maioria entre 0,80%, né? E o fato é que ainda a gente vê um cenário de dispersão de opinião, né? Quando eu falo de dispersão de opinião é que não existem grandes consensos, né? Seja na parte de moedas, poxa, eu vou comprar o dólar, vou vender o dólar. Então, a parte de juros, será que já é hora de aplicar o juro curto? Apostar a favor da queda do juro curto no segundo semestre do próximo ano, enfim, dado o formato da curva de juros aqui no Brasil, né? Então existem algumas discussões que estão rolando, né? De política monetária, de mundo também, né? A questão da recuperação da economia americana, quando que vai começar a cair o juro lá nos Estados Unidos. Tudo isso afeta o cenário macro, mas o fato é que não existem grandes certezas, né? É um momento final de ciclo ali, enfim, é diferente do ano passado, que tinha talvez um grande consenso, né? Enfim, e aí para fechar o nosso radar de fundos, a parte de bolsa foi um mês, como eu comentei, positivo. Em linhas gerais, a gente tem um cenário, falando de abril especificamente, né, o minério de ferro, a commodity, foi muito pressionado, então acabou impactando Vale, por exemplo, com peso no índice, né? E também uma particularidade aqui setorial, que é a parte de varejo, que com toda a discussão do arcabouço fiscal, a gente vê um certo alvo ali no setor de varejo, né? As empresas que podem ser mais tributadas e isso acaba impactando negativamente a expectativa. Em alguns casos, é até um pouco mais complexo de você entender a magnitude do quanto que seria o aumento de tributo, mas aí na dúvida você vai lá e vende, né, o que o analista faz. Então alguns casos acabaram sofrendo mais. E por outro lado, no mês foi um destaque positivo para o setor de bancos. Acho que muitos são dos resultados, né, dos principais bancos ali S1. E do setor de petróleo, né, então a Petrobras, com peso relevante no índice, também foi um destaque positivo no mês de abril. E no geral, os fundos de ações, eu acho que seguem, acho que no geral eles fecharam o mês acima do Ibovespa, né? Até em função da queda de Vale, né? Acho que tem uma certa descorrelação, dado que não é uma ação que está muito presente, ou se é que está presente na carteira dos fundos, mas também eu acho que é um ambiente que o stock picking prevalece, né? Então, é um ambiente em que existe uma dispersão alta, assim como nos multimercados, né, entre os fundos, então é até difícil de generalizar o comportamento, né, desses gestores. Enfim, esse foi um pouco do resumão aqui do mês de abril no radar de fundos.
Agora, eu tenho uma dúvida aqui para tirar contigo. A gente tem acompanhado aí os relatórios de captação em relação à parte de renda fixa como um todo, mas a gente sabe que o foco central é crédito ali nos resgates, né? Parece que diminuiu a velocidade, mas que a gente continua vendo, né, as saídas, né? Como é que tá essa leitura para essa questão da visão? Tem um detalhe mais técnico, que é o seguinte, muitos fundos de crédito, eles têm o prazo de resgate em 30 dias, 45. O dado que a gente vê hoje é o reflexo de uma decisão que foi tomada, muitas vezes, há 30 dias atrás, Perfeito. há 45. Então, assim, é natural que tenha uma certa defasagem dessa recuperação dos fluxos, mas, de fato, a gente viu uma inflexão. E a gente espera que isso continue nos próximos meses até virar a chave ali e ir para o campo positivo. Então, de março para abril a gente já viu essa inflexão. Acho que, se não me engano, março foi o pior mês. Até em função dos resgates comandados em fevereiro, né? E para maio, por exemplo, a gente já espera, não sei te cravar aqui se vai ser no campo positivo ou não, mas uma recuperação dos fluxos, né? E é natural, assim, à medida que os fundos recuperam o retorno, isso também vem junto com captação. Então, a gente está vendo a recuperação do retorno. Alguns fundos já estão fechando o mês acima do CDI. E aí, com isso, eu acho que vai ser um momento atrativo, digamos assim, para voltar para o crédito. O movimento de resgate torna o mercado meio não, né? Torna o mercado vendedor. E disfuncional, às vezes. Disfuncional, né? Por isso que o carrego acaba aumentando. Normalmente, quando rola esses imbróglios aí no mercado de crédito, a dissolução da situação sempre é essa. O carrego dos fundos aumentou e não sei o que, aí volta a captar, estopa, mesma história de sempre. Cara, eu posso colocar um desafio aqui. Eu acho que talvez esses últimos eventos que estão acontecendo cada vez mais próximos um dos outros, de crédito, estão marcando para mim o início do que a gente vai começar a ver com uma indústria nossa de crédito high grade ficar mais parecida, talvez, com a indústria de fundos lá de fora. Com mais liquidez, com possibilidade de você ser mais multi-estratégia, eventualmente, com mais descorrelação entre as estratégias. Se o cara é mais focado em primário, secundário, se o cara gira mais, opera lá fora. Quem sabe onde a gente possa começar a fazer short também, né, de certa forma. Então, acho que isso daqui a 10 anos, 5 anos, no próximo Carteiros, né, que eu já vou estar vovozinho, me cobrem disso. Acho que vai marcar uma indústria que tem vol, que tem diferentes estratégias e começa a ter uma diversificação maior de tipos de fundo. Então, acho que esse é o começo de tudo. Irado. E tem só, para fechar esse assunto aqui, duas particularidades. Quando você compara a bolsa com crédito, né, é curioso até, porque quando a bolsa cai, você pensa assim, olha, tá barato. Só que não tem nenhuma contrapartida se a bolsa vai se recuperar nos próximos 6 meses, por exemplo. Ou 12 meses até, né? Às vezes mas você pensa assim, poxa, tá barato, é ponto de entrada. E no crédito não, é o contrário, na verdade. Porque quando os preços caem, as taxas aumentam, e de fato fica mais atrativo, ninguém fala, poxa, tá barato, é hora de entrar. Mas, por outro lado, esse horizonte você enxerga. Então, porque a renda fixa, a taxa está ali rendendo a cada dia. Então, é esperado que você recupere, né? É justamente um pouco o contrário, até um pouco contra-intuitivo se você pensar de uma maneira mais técnica. Mas, enfim, eu escutei isso de um gestor e fiquei, caramba. Infelizmente, é a realidade do nosso mercado aqui de crédito local, né? E para quem tem flexibilidade para gerir o dinheiro, que geralmente a nossa audiência tem, né? Às vezes a tomada de decisão não é comprar ação A ou ação B, né? E sim comprar ação A ou crédito B, né? Você pode escolher entre vários mercados e as oportunidades podem aparecer de qualquer lugar. Muito bem. Existe o valuation no mundo de crédito também. Tem valor justo. E é difícil pra caramba, tá? Porque esses dias aí me mandaram uma pergunta sobre VNA e como trazer a valor presente uma B. As pessoas não esperavam que o Lucas Collazo soubesse a resposta, mas eu não sou somente influenciador. Não é só um rostinho bonito na Faria Lima. Não sou só um rostinho bonito. Muito bem. Vamos começar a falar um pouco sobre as cartas. Eu puxo aqui e depois vocês vão jogando de lá. Bom, para abrir, vamos de verde, asset, casa de Luiz Stuberger, o príncipe do condado.
Bom, trazendo um resumo para vocês sobre a carta desse mês, uma coisa que eu gosto da carta da Verde é que ela é muito sucinta e direta. Isso é muito bom. E é mensal ali, aquele comentário rápido, eu acho bacana. Importante as gestoras que não façam isso tomarem como exemplo aí Luiz Stuberg, que teoricamente não precisaria para fazer, mas ele faz. Bom, o Fundo Verde teve ganhos em commodities, ouro, petróleo, bem como na posição de juros longos europeus e no livro de bolsa global também nesse último mês, tá? E teve como destaque negativo, né, as posições de inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, no dólar e em menor medida na carteira de ações brasileiras. Aí ele trouxe aqui algumas reflexões dos temas principais aí desse último mês. O primeiro deles todo mundo já sabe, impossível, acredito eu que vou ouvir várias vezes hoje aqui nesta mesa, que é a questão do sistema bancário americano, né, que continua tendo influência importantíssima na precificação dos mercados, né? A gente viu lá First Republic Bank sendo adquirido pelo JP Morgan, né? Após ser encampado, adorei o termo que a galera da Verde utilizou, pelo FDIC, né? Aqui no Brasil a gente teve sinais positivos em relação às receitas fiscais, com o governo obtendo uma vitória no STJ na questão dos benefícios do ICMS na base dos impostos federais. E aí o fundo, né, as movimentações ali de gestão que eles colocaram, né, o fundo reduziu marginalmente a exposição na Bolsa Brasileira. Olha só que interessante. Inclusive, né, foi um dos destaques aqui no Carteiros, a gente falar que a Verde tinha essa posição em Bolsa Brasil. Né, e voltou, acho que até corroborando com o que o Davi acabou de falar em relação ao que foi o último mês, né? Voltou a ter exposição comprada em Bolsa Global. Também achei isso interessante, né? Fazia tempo que eu não via esses comentários em relação a índices de bolsas globais, né? E aqui tá uma posição voltando a aparecer. A posição comprada em inflação implícita no Brasil foi mantida e continuam tomados em juros, né? Na parte curta da curva, e comprados em inflação dos Estados Unidos. E aí o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a Verde basicamente acha que a inflação realmente vai ser um pouquinho mais chata e vai continuar tendo dificuldade de arrefecer, né? Ela vai se manter firme por mais tempo, por isso uma posição comprada na inflação. Na verdade, uma discordância em relação ao que o mercado pensa dessa inflação, certo? Por isso que eles estão comprados. Mas aí, obviamente, na posição que acha que a inflação vai se manter mais firme do que o mercado acha. A posição em ouro foi mantida e retomaram uma pequena alocação em petróleo. Isso é interessante também, porque a gente viu alguns nomes recentemente, como por exemplo a Vista, né? Falando lá sobre o fim do trade do petróleo, que era inclusive um dos principais trades da casa, e aqui aparecendo como uma nova posição na carteira da Verde. Bem interessante isso aqui. A gente viu o petróleo perdendo bastante preço recentemente, atingindo próximo de $70 o barril, né? Recuperando posteriormente. Interessante essa posição. O mercado de petróleo está meio de lado, sem grandes novidades, sem grandes movimentos geopolíticos, mas curioso ver isso daqui. E a parte de ouro acho que corrobora bastante com a questão de Banco Central, né, e dessa situação que o mundo se encontra em termos de gestão de reservas, né? Bem interessante também essa posição. E aí eles fecham falando que as posições em crédito de high yield global foram marginalmente reduzidas e aquelas em crédito local foram mantidas, ou seja, eles mantêm posição em crédito mesmo depois de tudo isso, e o Davizão acabou de dar uma baita aula, um panorama geral aqui sobre a situação de crédito. A Verde concorda com o Davi que o crédito é uma oportunidade e mantém as posições. Olha só, Luiz Stuberger concorda com o Davi Fontinelli, que coisa incrível. Que isso. Boa, quem pega a próxima? Essa foi a Verde aí no último mês. Posso ir lá? Manda bala. Vamos lá, eu vou até fazer um de trás pra frente aqui, porque a Quinéia, que é a carta que eu vou falar, abraço Rui Alves, carta que eu brigo pra falar dela. Se os caras não aqui. te mandarem uns recebidinhos, eles são malucos. Não é possível, né? Já é o 98º Todo carteiro mundo sabe que a falo. carta do SGAV... Aliás, os gestores não sabem isso. Cada carteiro ele tem a sua carta fixa, né? Por exemplo, a minha é a da Dália. A do SGAV é da Quiné. Se a Quiné não... A Dália não me mandou nada também, tá? Diga-se de passagem. E você sabe que a última vez que o Rui Alves esteve aqui, ele quase quis roubar a cadeira aqui, Eu né, vi, do você mandou o estúdio. vídeo, a gente postou no Instagram também. Então, Olha só. O cara ainda não dá nada, ainda quer levar a cadeira. Bom, espero que ele esteja nos ouvindo, nos assistindo aqui. Beijo, Rui, Rui. tô esperando um recebido aqui, que seja um chopp, vai. Mas então, eles divergem um pouco dessa questão da inflação. Já vou até antecipar que na inflação eles acham que ela cede mais. Legal. Você tem argumentos maiores para acreditar que a inflação ceda mais, mas na contrapartida ele acha que o petróleo não cai tanto mais por uma questão de oferta.
que a OPEP ali vai regular um pouco mais essa questão. Mas vamos ao tema Desculpa, que eles usam. mundo ou Brasil especificamente? Ou... Inflação Brasil. E a questão do petróleo, mundo, né? Sim. Então, a carta é muito bacana, porque lá nos nossos comitês a gente está discutindo muito essa questão de visão global para a Europa, Estados Unidos, e nós somos uma casa que reduziu a perspectiva para mais negativa para Estados Unidos, em contrapartida um neutro com viés positivo para a Europa. E eles abordam exatamente isso, esse descolamento que o mercado está trazendo na análise e os resultados também nos mercados entre Europa e Estados Unidos, considerando que a Europa está vivendo como se fosse uma Belle Époque. E de fato, a hora que você olha o primeiro trimestre, parece que vai ter recessão na Europa. Assim, os mercados foram muito positivos de uma forma geral. Então, puxando aqui um pouco do que alguns argumentos que ele traz para acreditar na visão deles de que esse descolamento é uma falácia ou o pessoal está viajando, e ele cita aqui o Meia-Noite em Paris, que é um filme, né? Outro dia eu até perguntei pro Rui como é que ele faz o processo criativo dessas associações, e depois ele é o autor? Fera. Ele com o time, mas óbvio que boa parte veio da uma criatividade. boa dose de criatividade para as metáforas, né? Total. E tem várias nuances. Aliás, quem quiser assistir, a gente gravou um episódio do Outliers que tá fantástico. Assistam, que vai ser muito bacana com ele. Show. Então, quando a gente olha para essa Meia-Noite em Paris, dá a sensação de isso. Pô, Paris é tão legal, e aí ele extrapola para a Europa, por que as pessoas morariam em outro lugar? Então ele acha que o mercado tá nessa, né? Europa, meu Deus, que fantástico. A verdade é que ele começa a mostrar que a Europa se favoreceu de algumas questões pontuais, que de fato foi a queda do preço do gás, né? Isso contribuiu muito para a Europa de uma forma geral, e a reabertura da China causou um impacto muito mais positivo para a Europa do que para os Estados Unidos, né? De fato, até por uma relação de balança comercial, relação de consumo muito maior com a Europa. Então, quando a gente olha para a Europa, ele contesta vários sinais. Alguns deles, primeiro, a inflação na Europa ainda está subindo, ainda tem pressões, principalmente nos núcleos de inflação causado por serviços, ela ainda está subindo versus uma inflação nos Estados Unidos que na margem está se acomodando muito mais. Banco Central Europeu demorou mais para subir juros. E de fato... Exato. E ainda vai subir mais. Banco Central americano já deu sinais de que, pelo menos no 5,25 agora, deve ter dado uma parada. Uhum. Então isso vai impactar ainda mais a economia europeia, que ainda não está sentindo o efeito contracionista dos juros, que ele ainda vai estar mais duro lá em cima, quando chegar lá em cima, né, quando chegar no topo. Fala também das questões bancárias, que de fato os Estados Unidos... Aliás, são duas economias, né, duas regiões, vamos chamar assim, muito dependentes desse crédito bancário, né, tem uma interligação muito forte, com dinâmicas distintas, porque até a economia americana tem esse fator dos bancos pequenos, médios, muito diferente de muitos lugares, de quase todos os lugares do mundo, né? Na Europa você não tem essa capilaridade tão grande, mas ele acha que sim, também você pode começar a ter o mercado de crédito começando a ficar mais apertado lá na Europa de uma forma geral, e não só os problemas que a gente está vendo nos Estados Unidos. Ele comenta de fato que na Europa, né, de uma forma geral, a Europa é uma economia muito mais voltada para consumo, enquanto os Estados Unidos é uma economia muito mais voltada para serviços. Tá? Então, ele questiona isso e diz que essa característica faz da economia americana muito menos cíclica, de uma forma geral. Ele acha que a Europa é um pouco mais cíclica do que a economia, ou seja, se o ciclo jogar contra... Né? E aí ele usa uma frase que eu acho fantástica, né? Que assim... Eu também sempre ouvi muito isso, que cara, se os Estados Unidos espirra, a Europa pega uma gripe, né? Então, assim, eu gosto muito, né? Acho que a frase nem é exatamente essa, mas o contexto quando os Estados Unidos espirram, a Europa pega um resfriado. É isso, perfeito. Porque os Estados Unidos é exportador de recessão. Vale pro Brasil, né? Assim, se o Brasil entrar em recessão, os Estados Unidos... não mexe uma palha, né? Agora, se Estados Unidos entra em recessão, pode ser que aqui a gente sinta um pouco mais os efeitos. Então, ele questiona um pouco isso, e aí, de fato, ele vai trazendo uma série de contestações. De novo, eu não vou entrar em todas, até porque eu sempre sugiro que, cara, todo mundo leia essa carta, que ela é... Eu acho que ela é o meio termo entre uma carta técnica e uma carta que um cara que
está começando ali no mercado, ou pelo menos já tem algum conhecimento, consegue entender. Né? Ele vai ter uma dificuldade inicial, mas depois ele vai lendo, eles tentam realmente desossar um pouco. Até porque um dos pilares da filosofia é a simplicidade, digamos assim, de teses, né? Você precisa saber explicar de uma maneira muito direta ao ponto para que aquilo seja mais válido ou mais forte a argumentação, enfim. E é um caminho que a Kinea tem seguido, né? De tentar se aproximar mais, acho que, dos cotistas, né? Com uma série de podcasts, enfim. Acho que eles fazem um trabalho bem bacana nesse sentido. Então, dito isso, ele entra um pouco em Brasil, e aí eu já dei aqui um pouco do spoiler. Então, no Brasil, ele acha, no geral, que a inflação vai acomodar, né? Ele acha que o nível de juro real, o nível que a própria curva está precificando, não faz muito sentido. Ele acha que em algum momento, e não vai demorar, isso vai acomodar. Então ele enxerga a inflação de fato acomodando um pouco mais, com uma acomodação das commodities de uma forma geral. Ele faz um gráfico muito bacana mostrando como se comportou o principal índice de commodities em reais versus IPCA. Então elas são muito ligadas de uma forma geral, com uma certa defasagem, mas são muito ligadas. E aí, enfim, isso implica em algumas posições, tá? Então, para resumir, o que a gente pode falar no geral de posições? Lá fora, eles estão com baixas convicções, estão com poucas posições globais, então, de uma forma geral, e estão tomando muito cuidado, eles estão principalmente apostando, né? Ou seja, eles estão mais negativos com economias mais periféricas da Europa, por exemplo, ou periféricas ao G10 ali, olhando para o efeito de juros alto que vai ter em Suécia, Nova Zelândia. Então eles estão mais negativos com essas regiões, que eles acham que essas economias sofrem mais com esses juros altos, primeiro do que as economias mais parrudas, né, as economias mais centrais de Alemanha, eventualmente Inglaterra. Eles têm dificuldade ali, eventualmente, de fazer posições mais convictas, né? Pelo menos na carta eles não deixam claro sobre posições mais convictas em juros, né? Que seria o caso, eventualmente, de se ele está acreditando que juro ainda sobe na Europa e juro pode se acomodar para baixo também nos Estados Unidos. Então, nessa dicotomia, me parece que eles não estão tomando posições em juros mais estruturais, diferente daqui no Brasil, que eles estão aplicados nos juros aqui. Até me espantou, porque com todo o discurso eu imaginava que eles poderiam estar até aplicados via implícita, mas eles estão aplicados via pré, mesmo aqui de uma forma geral. E na Bolsa, é importante dizer que ele cita muito o cuidado que eles estão tendo, porque com várias medidas que o governo está anunciando de arrecadação, como questão de subvenção do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, fim do JCP, ele tem muito receio dos impactos que isso pode causar para as empresas, né? E aí, consequentemente, para os lucros das empresas. Então, eles estão ali bem com passo de espera para não tomar nenhuma decisão muito grande em bolsa de uma forma geral. Então, cara, uma carta super bacana, super elucidativa. Acho que vale falar dessa tese que você comentou, então só reforçar o que eu falei no começo. Também eles acreditam principalmente em petróleo, mas por uma questão de oferta. Porque se fosse só por, talvez, redução de atividade, talvez eles nem tivessem ainda comprados no petróleo. Ouro, por uma questão dos bancos centrais, que eles acham que o aumento da reserva... Isso a gente tem visto, né? Tinha muito gestor com essa tese do ouro. Você já comentou de Vista, Legacy... E eu acho que é isso, de uma forma geral. Uma carta que eu sempre acho bem leve aí, bem bacana. Depois de ler 2, 3, acho que o investidor depois começa a se treinar um pouco mais para ler uma carta um pouquinho mais técnica, mas sempre tem um tom mais divertido ali, com temas de filmes. Só ia apertar uma tecla SAP aí pra galera que às vezes trava nesses pequenos termos que vão rolando, né? Mas inflação implícita nada mais é do que a diferença entre a taxa de juros pré-fixada, ou como a gente chama no mercado de nominal, né? E a taxa de juros indexada à inflação de mesmo período, obviamente, que a gente chama de taxa real. Tá? A diferença entre essas duas está implícita a expectativa do mercado em relação ao que será a inflação no período. Muito tá obrigado. Bom? Então isso daí é a taxa. E ótimo comentário do Sgavi sobre a carta. A gente manda todas as cartas que nós lemos aqui no Carteiros e fazemos a nossa análise comentada, a gente manda todas elas lá na comunidade do Stock Pickers no Telegram, tá? Se você ainda não está inscrito, se inscreva, porque é gratuito. Além disso, tem outras várias coisas que eu estou fazendo lá. Eu estou me matando nessa comunidade, então eu espero que você vá lá aproveitar os conteúdos que inclusive estão gratuitos. Davi Fontinelli, você tem alguma coisa aí na sua manga que encaixa bem com a carta da Kinea? Na verdade, não. Não? Tá, mas porque é um conteúdo micro.
Vamos falar de bolsa. Eu escalei hoje 2 titãs. Ah, é? 2 pesos pesados, né? Que são gestoras O Davi, ele do é mundo de esperto, ações. né? Ninguém menos do que Atmos e Dynamo. Pronto. Eu senti até o clima pesado, de tão pesadas que são essas cartas. É, Ele foi chega, o primeiro a falar as cartas dele nessa edição, né? Que era já pra ninguém pegar. Essas Inclusive, aqui são Isso se chama monopólio intelectual. Eu acho que eu era pra ter vindo de terno pra falar desses, Tamanho peso, né? desses 2 aqui. E só um adendo, assim, curiosamente, eles soltaram 2 cartas. Ambas as gestoras soltaram 2 cartas de uma vez só, então vai ser numa tacada só aqui falar desse conjunto, começando por Atmos. E outro detalhe também é que são conteúdos, assim, para quem não conhece, são 2 gestoras, 2 das gestoras mais icônicas aqui do mundo de ações, e elas produzem cartas que são conteúdos bastante densos, profundos e valiosos, ao meu ver, né? Mas, por outro lado, ele exige uma certa paciência na leitura para você digerir as ideias. Acho que eu devo ter lido umas 3 vezes aqui para entender direito a mensagem, né? Mas outro detalhe também que eu acho que vale para todo gestor, tá? Acho que fazendo um comentário mais amplo aqui de cartas de gestores, é que esse pedaço de 3 páginas, 5 páginas, 10 páginas de PDF que você lê é o resultado de horas e horas e horas que o gestor, uma das pessoas mais brilhantes, os gestores quaisquer, né? Mas enfim, são pessoas das mais brilhantes do país, senta lá no final de semana, na madrugada, e investe um tempo para organizar um pensamento, né? Para você vir lá e consumir enquanto você está ali no trânsito, enfim, de maneira prática, né? Então, assim, quando você para pensar nisso, é o que faz você valorizar um pouco do que você está lendo. E outro ponto também, né? Estou só enrolando aqui, mas que é muito aplicável ao que Atmos, por exemplo, o que eu vejo neles, né? Para você escrever bem, você precisa pensar bem. Então, o fato de escrever bem te força a conectar melhor as ideias. E no caso da Atmos e também da Dynamo, né? Eu acho que essa escrita, você vê uma escrita que eu jogo muito boa, digamos assim, é reflexo do fato de que a linha de pensamento da gestora é fantástica, né? Então, enfim, eu acho que isso se aplica a vários outros gestores que a gente fala aqui, né? Mas é um pouco do porquê de escrever, né? De você construir melhor a linha de raciocínio. Então, feito todo esse preâmbulo, né? A Atmos, ela não atribui um título para uma temática mais ampla para a sua carta, mas fala de diferentes assuntos mega pertinentes. E eles começam com um pouco de narrativa, né? A temática de narrativas e expectativas, né? E até eles colocam uma frase aqui como título, que é o seguinte: a verdade nem sempre dá uma boa história, não é mesmo? Então, às vezes, o que importa mesmo é a narrativa. E eles começam na carta falando... Eles até colocam storytelling na carta, contam uma historinha de espetáculos de mágica, né? O mágico Houdini lá na Europa, junto com uma amizade que ele teve com o criador do Sherlock Holmes. E eles contam que nesses espetáculos que ele dava, tinha gente que acreditava que realmente ele tinha poderes sobrenaturais, né? Então, eles começam com esse contexto da mágica, dos espetáculos de mágica, porque no final das contas é uma maneira de você pegar elementos da realidade e brincar com as nossas percepções, né? Você acredita, às vezes, na mágica, você não entende ali, né? Seu cérebro dá um bug, né? Então, é muito aplicável, às vezes, até para o contexto de mercado, né? As narrativas que a gente acredita, os dados com os elementos que a gente tem e se depara, você tentar concluir alguma coisa. Mas, assim, até uma frase que eu copiei aqui como eles escrevem, que eu achei bem interessante, é o seguinte: o cérebro humano, ele atua a partir de informações incompletas e, por isso, está sujeito a falhas sistemáticas. Não existe realidade, apenas percepção. Isso se aplica a tudo, né? A vida, ao mercado financeiro, enfim. E aí eles complementam, né? Infelizmente, a nossa intuição a respeito
dos nossos próprios sistemas cognitivos, ela pode não ser suficientemente confiável. Então a gente precisa ter uma certa honestidade intelectual de perceber que às vezes o que a gente está vendo e aquilo com o que a gente está se deparando pode não ser a verdade, né? Digamos assim. Então isso é uma coisa bem profunda, assim, mas que eles apresentam, né, na carta. Vale pra tudo, né, hoje em dia, né? Porque o mundo tá tão cheio só de narrativas, né? E a gente se ilude com a mágica das narrativas e a gente dificilmente tá parando pra se questionar, né? Desculpa te interromper, Não, mas essa carta serviu muito aqui pra uma reflexão minha aqui. Ela tem um quê de filosofia até, tá? E como filosofia permeia o modo de pensar e no mercado financeiro você precisa pensar, é super válido também, né? E eles falam que a apresentação de dados financeiros também fabrica ilusões. E a principal atribuição de um analista de investimentos é de tentar identificar o que os outros distraidamente não notam, né? Então eu acho curioso isso porque falar de leitura de balanço, eu acho que por algum momento para mim virou uma coisa meio commodity, né? Então todo mundo, já escutei algumas vezes que isso aqui é o básico, isso aqui todo mundo faz, o que importa é isso aqui. Mas essa primeira etapa de você abrir a balança da empresa e fazer a leitura de alguma coisa que é complexa e tem várias entrelinhas, para mim não é uma coisa tão óbvia, né? Então um cara que tem 3 anos de mercado, um analista, ele vai apanhar muito ainda intelectualmente, e talvez o cara que tem ali os seus 10, 15 anos de análise no mesmo setor fazendo a mesma coisa, talvez ele tenha um pouco mais de intuição para ler essas nuances, né? Identificar esses pormenores do que a empresa nos reporta, né? De uma maneira padronizada, digamos assim. E nessa carta eles também colocam uma perspectiva histórica de contabilidade e como que isso evoluiu ao longo do tempo. O fato é que a contabilidade evoluiu junto com o capitalismo, né? Então imagina que as empresas, os países começam a se globalizar e você, para investir numa empresa fora do seu país, você precisa entender aquilo no qual você está investido, né? Então a contabilidade ela serviu para você criar uma certa padronização entre as economias e permitir esses fluxos de capitais, né? E você conseguir desenvolver em conjunto, né? Então, seja numa perspectiva de empresa ou do país como um todo, né? Então isso evoluiu com o capitalismo e a globalização. Só que com essa evolução e essa busca por uma padronização excessiva, o que é o desafio? É que as empresas são organismos vivos, né? Coisas complexas e que não necessariamente você consegue colocar numa caixinha específica de modo que você possa reportar isso seguindo aquele padrão. Então, o texto que eu achei bem interessante aqui, eles falam assim, essa obsessão por uma padronização excessiva, ela pode provocar uma rigidez e distorcer os resultados observados, né? Então, porque as empresas são organismos vivos, carregados de várias nuances, particularidades, né? E aí, em meio a todas essas discussões de metodologia, padrões de contabilidade internacional, dos Estados Unidos, enfim, o que eles colocam aqui é que a gente não pode esquecer do fundamental, né? Que as empresas, elas investem recursos com o objetivo de gerar retornos acima do seu custo de capital, elas produzem receitas vendendo produtos e serviços, elas incorrem em custos operacionais, financeiros e fiscais. Idealmente, elas geram lucro suficiente para lidar com essas necessidades de reinvestimento para a manutenção do negócio. E aí, se elas forem bem-sucedidas, elas podem retornar capital aos investidores, né, via dividendos, ou seguir investindo. Então, assim, e se não tiver capital disponível, você precisa levantar recurso via dívida ou via equity, né? Então, assim, você quebra a entidade, instituição, empresa em todos esses componentes que eu acabei de falar aqui. Eu que não sou analista de equities, eu achei interessante porque essa é a perspectiva mais fundamental de você encarar, de você pensar uma empresa, né? Então, cada uma dessas partes aqui foi o que eles colocam na carta, né? E a contabilidade justamente é a linguagem que nos permite avaliar se cada uma dessas etapas está sendo bem cumprida, né? Está cumprindo sua função ou tem alguma falha, enfim. Contabilidade é uma linguagem, né? Então, nessa ótica aqui. E eles até exemplificam, né, como é que isso pode ter uma discussão mais complexa e a questão de, por exemplo,
amortização de intangível, né? Empresas de software que tem a decisão de você ou capitalizar o seu gasto, você lança no seu balanço, ou seja, eu estou investindo aqui no software, estou gastando aqui 500 milhões de reais. Pô, é uma despesa muito relevante, né? Em vez de tornar isso uma despesa, eu posso jogar no meu balanço como um ativo intangível, né? E ir amortizando ao longo do tempo. E só aí você gera várias nuances, né? Poxa, como é que você avalia o DRE de uma empresa que está tomando essa decisão deliberada, né? Enfim, outro detalhe também que você pode complicar é a questão de critério de... Os bancos, eles têm uma coisa chamada provisão para devedores duvidosos. Então, se você dá crédito para alguém, existe uma chance desse alguém não te pagar e você perder aquilo. Então, você precisa considerar isso no seu balanço. Só que a maneira como lá fora os bancos fazem isso é diferente de como o Brasil aqui faz isso. Então, o Nubank, que está listado lá fora, ele segue a contabilidade lá de fora e provisiona de um jeito. E os bancos aqui no Brasil provisionam de outro. Só que tem galera que não faz essa equiparação e compara a banana com laranja aqui, e aí tem uma conclusão equivocada, né, do resultado do Nubank, por exemplo. Então achei isso interessante também. E por fim, eles colocam isso na carta 27, a questão de um conceito chamado entropia na comunicação, que é o seguinte: um balanço, ele é mais... Entropia é um grau de desordem aqui, para quem não lembra das aulas de termodinâmica física da 8ª série, mas... Você lembra porque, naturalmente, você fez ITA. A gente, enfim, acaba nem entrando nesse mérito lá, mas umas coisas de termodinâmica. Mas o ponto é o seguinte: a entropia na comunicação aqui, nos balanços, digamos assim, ela pode ser encarada como o número de perguntas que o analista precisa fazer à empresa para entender, de fato, como que está a dívida líquida, como que isso está variando ao longo do tempo. Como enfim, investigar, né? O número de graus aqui da investigação. Tem casos que você consegue ser mais direto ao ponto e outros não. Então, eles até comentam que eles preferem os casos que você não tem tanta neblina ali nessa interpretação, na leitura do balanço, enfim. E isso, para outros casos, acontece bastante, né? Você precisa cavar até entender, né? E aí, só para fechar aqui, né, até falando da segunda carta, o título é o seguinte, em linha com a primeira, né? O segredo da verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias. Porque qual que é o impacto da expectativa, né? A expectativa, ela é uma coisa que vira verdade. Então, se você pensa na medicina, o efeito placebo, isso tem evidência de que pode ajudar na autocura. Na gastronomia, né? O gosto que você sente por alguma coisa, quando falam para você que é caro, você já dá aquela refinada no seu paladar, né? A mesma coisa nos esportes, né? Às vezes quando você faz o atleta acreditar que ele tomou algum doping, alguma coisa assim, pode até ser placebo, mas a performance do cara ou da mulher aumenta, né? Então, enfim, a expectativa, ela vira realidade, inclusive vale para o mercado. Até eles falam da teoria da reflexividade do George Soros, que é muito isso de que existe uma coisa que se autoalimenta, né? Um círculo, um loop, né? De expectativa e realidade. E aí eles trazem um pouco de todo esse contexto para o cenário macro atual, né? Então, apesar de ser uma gestora focada em ações, eles têm uma ciência, uma consciência de tudo que está acontecendo no nosso país, porque afeta o nosso ambiente, a iniciativa privada, o ambiente corporativo, né? Então, um comentário negativo para o início do governo, acho que é meio generalizado, mas de todas as fragilidades do início do terceiro mandato do Lula, o fato de que no começo você tinha um ponto de partida que não era catastrófico e tinha ali muito potencial, né, a partir de um certo cuidado na parte fiscal, você conseguiria com isso reduzir as expectativas de juro futuro, da inflação, permitir a queda do juro mais rapidamente. O que não foi bem assim, né? Você talvez foi para um caminho de ataque à iniciativa privada, de protagonismo do Estado, tudo que a gente tem visto, né? Um ambiente de protecionismo, e que na prática o reflexo disso é um ambiente de mais protecionismo, baixa produtividade econômica, e um Estado sendo o árbitro para identificar quais setores da economia vão ser os favorecidos ou não.
E isso é um pouco não, né? É um tanto prejudicial, né, para a iniciativa privada e para o mercado de ações em geral, mas eles também trazem um pouco de esperança a partir de uma reforma tributária que se aproxima, né, na visão deles, e pode ter esse impacto, né, na queda de juros futuros, assim como o próprio momento do ciclo, né? E acho engraçado, interessante, na verdade, uma frase que eles colocam aqui, que é a gente escuta bastante que a porta de saída do mercado de ações no Brasil, ela é muito estreita, né? Então, se você está lá mega investido, você precisa vender, às vezes você vai se ferrar porque você não tem para quem vender, todo mundo vendendo ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, a porta de entrada também é estreita. Então, eles dão a entender que você precisa estar investindo em momentos como esse, porque quando a recuperação vir, ela vem e vem rápido, né? Então, isso acho que é um ponto interessante. E aí, por último, para fechar a carta deles, eles falam um pouco de carteira, né? Então, a carteira do Atmos Ações, que a gestora, ela tem uma única estratégia, né? O Atmos Ações. Eles dividem em 3 blocos. Então, um bloco que eles chamam de carrego, empresas do setor de utilities, energia, aqui no Brasil, que tem um retorno mais previsível, mais protegido, digamos assim, de um ponto de vista regulatório, e que que contém a opcionalidade de alocar capital, né, numa economia que é mais difícil de você encontrar projetos para alocar capital. O segundo grupo é um grupo de empresas de tecnologia. Então, lembra deles, eles investem em empresas fora do Brasil, por exemplo, mas empresas com diferenciais competitivos substanciais e exponencialidade de crescimento, com retornos marginais também crescentes, né? Então, são casos que são mais raros aqui no Brasil. E, por fim, o que eles chamam de oligopólios brasileiros, que não são tão dependentes do crescimento do PIB e que pode se beneficiar de um ambiente competitivo mais tenebroso, digamos assim, né? A economia indo mal, você prejudica as empresas menores, que não são bem capitalizadas, digamos assim, mas, por outro lado, as que são as líderes, elas acabam se fortalecendo, né? Então, é o caso desse terceiro grupo. Enfim, eu acho que falei bastante aqui, mas essa carta da Atmos, que foram 2 em uma só, é um conteúdo denso, mas que ele traz muitos ensinamentos, né? Então, tá disponível lá no site deles e também no nosso Telegram, né, do Stock Pickers. Até porque, infelizmente, eles não postam sempre, né? Não tem uma frequência de publicação muito alta, assim como a Dynamo, né? Então, quando posta, sempre são bem marcantes e geram reflexão, né, em quem lê. Muito bom. Eu vou buscar lá no link da descrição, porque essa eu quero ler também. Tem que ler. Boa, que bacana, muito boa. bom. Ainda mais usando o cérebro do Davizão pra fazer. Você teria feito igual, Lucas? Não dá, né? Não consigo. Nessa máquina... Eu peguei o Ctrl+C e Ctrl+V aqui O processador dele não é o chip de Taiwan, talvez seja... O que o Davizão dá aula no ChatGPT não tá escrito no gibi. É brincadeira. É monstro. Monstro. Mas olha só, a minha carta, ela, na verdade, se linka com a última carta que o Sgav colocou aqui na mesa. A carta da Kinea. E eu gostei ali do que o Sgav falou sobre os Estados Unidos exportar recessão. Tem um pouco desse tom na carta da Dália. Eu sempre falo da carta da Dália. Eu acho que a carta da Dália fica também nesse limiar aí entre ser algo voltado para quem está começando e ter uma certa tecnicidade e profundidade, mas eu acho que ainda ela é mais palatável do que a da Kinea. Isso não é uma crítica, só é diferente. E, bom, na carta da Dália, obviamente, eles trouxeram aqui uma leitura sobre os juros nos Estados Unidos, tá? O tema de juros vocês estão percebendo aí em casa, escutando a gente, ou assistindo aqui no YouTube, que é um tema bem relevante para os mercados nesse momento, né? Eles começam a carta perguntando, né? E se o Fed parasse de subir a taxa de juros, eles contam uma breve história do que aconteceu com os juros nos Estados Unidos no passado recente. A carta da Dália é bem pequena, então realmente é breve, tá? O que é bom. Mas eles falam aí sobre esse aperto monetário que a gente assistiu recentemente, que é o movimento mais firme de alta de juros nos Estados Unidos nos últimos 50 anos, que a taxa de juros americana, né, tem uma importante repercussão na economia, não só na economia americana, mas também no resto do mundo, como o Sgav colocou bem na frase lá do espirro
num lugar vira uma gripe em outros lugares, pode até virar algo pior, dependendo da geografia, né? Mas fato é que após a crise de 2008, né, o Fed jogou a taxa de juros para zero pela primeira vez lá nos Estados Unidos. E tomar dinheiro emprestado não tinha custo. Você pegasse lá $100 emprestado do Fed, você poderia quitar essa dívida em 5 anos pelos mesmos míseros $100, sem pagar um centavo a mais, né? E aí o que acontece? Com a normalização da economia, né, o Fed começou a subir juros lá em 2016. Então veja só o tempo, né, que ficou ali com juros extremamente baixos na economia americana. Aí esse movimento ele continuou de forma gradual nos anos seguintes, e aí já no final de 2018 o Fed teve que voltar atrás, porque a economia ficou meio sufocada, né, quando a taxa de juros por lá atingiu 2,5% ao ano, né, e aí eles tiveram que voltar a cortar essa taxa de juros. E aí agora, mais recentemente, né, com a crise econômica, aí a Mari jogando na tela, para vocês que estão aqui no YouTube com a gente, para você que não está, só conferir lá no link do Telegram. E aí com a crise econômica da pandemia em 2020, né, foi a gota d'água para o Fed voltar a cortar, né, e colocar essa taxa de juros em zero mais uma vez, né. Só que aí isso foi combinado com não só a quantidade de estímulos monetários, né, o principal deles esse da taxa de juros, mas tivemos também estímulos fiscais brutais, né, gastos do governo, impressão de dinheiro. O Jerome Powell ligou a sua pistolinha de dólar da Supreme e começou a tirar dólar para todo mundo. Vocês já sabem lá da história do helicopter money e tudo mais, né? E aí eles fizeram com que a inflação subisse por conta disso, né? E aí você coloca também o choque de oferta na cadeia de suprimento e depois a guerra na Ucrânia, que só deu uma anabolizada aí nesse movimento de inflação nos Estados Unidos. Eles colocam um gráfico de inflação americana, e aí o Fed, né, ele possui um mandato duplo. Para quem não lembra, o Banco Central dos Estados Unidos olha para emprego, né, e inflação, ou seja, ele quer manter o desemprego e a inflação baixa. E aí com a inflação rumando perto dos 10%, e a meta é de 2% lá, o Fed vai ter que agir, né? E aí, em pouco mais de um ano, ele entregou uma das maiores altas de juros da história americana, né? Então, um pouco da história dos juros lá até chegar ao patamar que a gente está hoje, né? No intervalo lá de 5 e 5,25 dos Fed Funds, com uma alta recente aqui, inclusive na última semana, de 0,25. Bom, aí eles fazem lá um outro parágrafo para falar sobre a desaceleração e a desinflação. E aí eles começam a falar sobre essa questão que o Sgavi estava dizendo na carta da Quiné, né? A taxa de juros americana é a taxa basal da economia global. Tudo se baseia nela. Se o Fed sobe juros, a taxa das hipotecas americanas também sobe, assim como os juros do México, Chile, Colômbia, Hungria e, claro, no Brasil. Perfeito, é isso aí. Espirrou, com perdão do francês, fudeu. É isso que acontece quando você tem esses movimentos na economia americana. E aí a alta de juros, né, vai desacelerar a economia, principalmente após um período de juros zero, né? A gente viveu muito tempo com juros baixos nos Estados Unidos, o juro médio americano nos últimos anos foi realmente muito baixo, e mais recentemente a gente teve esse episódio de juros zero, né? Então uma alta agora ela pega bem na veia, né? E os negócios antes, né, que eram viáveis, né? Ou seja, você pega 100, pode pagar 100 de novo em 5 anos, né? O custo do dinheiro é zero, é baixo. O dinheiro está de graça, digamos assim, né? Só que agora nem tudo mais é viável, o capital fica mais seletivo e mais escasso, né? Porque agora a competição fica maior, né? E aí outro efeito negativo também da alta da taxa de juros, né, que a gente viu, é que os preços dos ativos financeiros tendem a cair, né? Então, tanto a precificação, que eles comentam um pouco sobre a precificação, eles dão um exemplo bem simples sobre como é feito o valuation, né, a precificação de um ativo de renda fixa, né, com valor presente, né, você traz a valor presente os fluxos de caixa desse ativo, né, que serão pagos ao devedor. Então eles dão um exemplo aqui do porquê que você perde dinheiro, né, se uma dívida é de $100, ela foi contraída a juros de 1% em 10 anos, significa que o credor aceitou receber $1 por ano até o vencimento, mais os $100 lá investidos, né? Só que se os juros vai para 5,
né, sai de 1 para 5, né, o credor continua recebendo um dólar de juros e o custo do dinheiro no tempo sobe, né? Então ele se estrepou, se ferrou aí nessa história. Se ele quisesse vender esse título nesse momento, ele não receberia mais do que $70, né? Ou seja, a marcação ao mercado seria dolorosa para ele. O mesmo vale também para ativos de bolsa, né? Você traz a valor presente o fluxo de caixa de uma companhia, com juros de X é uma coisa, 2X é outra. Obviamente o ativo vai valer menos no tempo, né? E aliás, esse foi, né, no caso da dívida, o principal problema para os bancos regionais, né? Eles tinham uma carteira longa de títulos pré-fixados, né? E aí eles tiveram um prejuízo por conta dessa alta de juros, né? Foi o que a gente viu lá com o Silicon Valley Bank e outros nomes nos Estados Unidos que estavam pegando lá o dinheiro dos depósitos e investindo esse dinheiro, né? Comprando títulos, os T-bills lá, os títulos do governo americano, e a marcação acaba trazendo um prejuízo bem considerável para esses bancos regionais, né? E aí, com a desaceleração da economia, a quantidade de depósito também diminuiu para esses bancos, né? E os bancos têm que se desfazer dessas carteiras com prejuízo para arcar os saques, né? Então, você encarteirou lá uma porrada de ativo, você está tomando um prejuízo, né? Seu ativo lá que valia 100 agora está $70. Se você não vender, menos mal. Mas se você tiver que vender, ferrou. Porque daí você vai incorporar esse prejuízo de fato. E é o que aconteceu com os bancos, porque é isso que é corrida bancária, né? É saque atrás de saque. E bom, trazendo isso, né? Quanto maior a taxa de juros, maiores os prejuízos. Quanto maiores os saques, maiores as preocupações e mais saques, né? Então é uma bola de neve fatalmente que acaba acontecendo ali. E aí isso tem um ponto importante, né? Porque essa situação dos bancos regionais, né, pode ter um impacto em relação à própria economia americana, talvez ser um desses catalisadores da desaceleração e ajudar, né, utilizando aqui a palavra ajudar, o Banco Central na condução de política monetária por lá, né? E aí eles colocam que na visão deles, né, a desaceleração da economia americana deve ser acentuada ao longo dos próximos meses e trimestres justamente por essa questão, né? E isso deveria, obviamente, fazer com que o mercado de trabalho e finalmente a inflação também desacelerem, né? Para quem está acompanhando aí de perto sabe que o calo do Banco Central americano é o mercado de trabalho que está extremamente apertado por lá, né? Tem 1,64 vagas de emprego por pessoa desempregada. Há pouco tempo, há um mês atrás, era 1,7 e já chegou a ser 3,02. 2,02 vagas de emprego por pessoa desempregada, né? Então, realmente um mercado de trabalho bem apertado por lá. E aí, após a última reunião do Fed, né, o mercado entendeu, eles colocam aqui que o mercado entendeu que o Fed vai parar com o ciclo de alta de juros, né? E aí, mais ainda, né, o mercado parece dar como certo que os juros americanos vão cair até o final do ano. Eu publiquei no meu Twitter 2 gráficos interessantíssimos sobre essa mudança de expectativa do mercado. Se você voltar 2 meses no tempo, o mercado esperava um movimento de taxa de juros bem mais brando lá nos Estados Unidos, com leves cortes lá chegando no final do ano, comecinho do ano que vem. Agora, meu amigo, a curva tá falando assim, corte até o final do ano. São 75 pontos base de corte na curva até dezembro, segundo as expectativas dos investidores, mesmo com o seu Jerônimo, né, o Jerome Powell, dizendo que não vai cortar, né? Então, interessante a Dália também pontuando essa questão aqui. E aí eles fizeram um negócio que eu acho que aí vale a pena realmente acessar a carta para dar uma olhada, né? Mas eles fizeram um quadrante aqui da performance do Ibovespa, né? Em cenários que o Fed corta, mantém e sobe juros, e que o BC corta, mantém e sobe juros, certo? Então em cada eixo tem um banco, Fed e o BC, né? E é curioso ver que quando o Fed corta e o BC sobe juros, a bolsa nesses períodos teve uma performance negativa de 38%, Ibovespa, né? Mas aí, né, num outro ponto aqui curioso, né? Quando o Fed mantém juros e o BC corta, é a melhor performance de 34%, né? E quando os dois cortam, dá de 16%, ou seja, uma boa performance também no relativo para a Bolsa Brasileira. Interessante ver esse quadrante que eles colocam lá, né?
E eles também fizeram um outro quadrante, um segundo quadrante, neste mesmo ângulo, né, de corte, mantém e sobe para os 2 bancos, mas com setores. Então eles separaram os setores da bolsa e colocaram ali, né, quais são os setores que mais vão se beneficiar em cada um desses quadrantes, para justamente trazer uma ideia de que diversificação faz bastante sentido. Eles fazem um comentário do passado, mas eu vou falar só do futuro, né? E aí eles fazem um comentário aqui. Ao nos aproximarmos do fim do ciclo de aperto de juros nos Estados Unidos e o início do ciclo de cortes no Brasil, aumentamos o risco dos nossos fundos, apesar de ainda estarmos próximos do nível neutro. Mantemos nossos portfólios balanceados com posições em ações, juros, moedas, commodities e com proteções principalmente contra uma desaceleração mais acentuada da economia americana, que eu não sei o que isso significa, mas eu chutaria que é uma posição vendida em S&P. Então, essa foi a carta da Dália, fazendo aí menção, obviamente, a taxa de juros nos Estados Unidos e também no Brasil. Sgavioli, lança aí para nós. Estou aqui com a minha tosse. Tá vendo só? Você foi querer fazer aí essa sua analogia de espirro. Peguei. Mas alguém tosse no Ou Brasil, seja, o Fed espirrou e quem tá tossindo agora é o Sgavi. Pelo menos a gente não tá mais na fase de que tossir é pior do que soltar um pum publicamente. E teve uma fase que se você tossia, todo mundo te olhava pior do que se você tivesse... Todo mundo já assustado, né? Aquela verdade. coisa. Verdade. E a pandemia acabou também, então tô tranquilo. Estou literalmente engasgado aqui, mas vamos lá. Uma carta que eu quis trazer, e ela é bem sucinta, mas ela faz um raio-x importante para quem está acompanhando os desdobramentos da indústria de fundos de crédito. E eu já percebi que Lucas Collazo está preocupado com esse desdobramento, tanto é que consultou o nosso querido Davi Fontinelli para isso. Perfeito. Então eles trazem dados importantes, primeiro mostrando um pouco mais de números com relação a esse fluxo de captação, né, de uma amostra que eles seguem, e aí o fluxo de fato perto da ordem de 20 bi por mês nos primeiros 3 meses aí de 2023. Então mostrando que segue um fluxo negativo, isso impacta spreads de crédito, né, de uma forma geral, à medida que muitos deles, tem caixa, mas aí chega um momento que você precisa também começar, eventualmente, a vender ativos de uma forma geral. E aí ele fala na sequência sobre esse comportamento dos spreads de crédito. Primeiro, com relação aos spreads das debêntures indexadas ao CDI, que podem ser vistas ali tanto pelo IDA-DI da Anbima e também o IDEX da JGP. Eles têm diferenças aí. Você sabe a diferença dos dois? Sim. Isso é bem curioso ser compartilhado, eu acho interessante. Legal. O IDEX, vamos torcer para não estar errado, mas o IDEX ele tem um efeito suavizador. Perdão, o IDA tem um efeito suavizador porque ele considera a estrutura de bid and offer, geralmente, das debêntures, ou seja, os lances de compra e venda que você tem. O IDEX é só compra, são só os bids. Então você tem efeitos mais agudos, geralmente, principalmente, óbvio, quando o mercado eventualmente está mais comprador, você tem esses efeitos mais sentidos no IDEX. Então vamos lá. Ele comenta sobre a abertura dos spreads de crédito. Gente, se eu tiver invertido a ordem, vocês por favor. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que eu inverti? Eu acho que você inverteu. Na minha opinião, eu acho que era o contrário. Não, o IDEX é só compra. Só compra. Então... E o da Anbima é compra e venda. Então tá show. Vambora. Mas qualquer coisa a gente faz um adendo aqui, mas enfim. Um apêndice. IDA-DI e IDEX que ficaram abaixo do CDI. Perfeito. E tiveram spreads de crédito, então, saindo o IDA da ordem de CDI mais 2,40 para 2,53. E o da JGP, o IDEX, de 2,87 para 2,93. Então, ambos tiveram uma certa abertura desses spreads e, em termos de retorno, ficaram abaixo do CDI, ainda demonstrando um cenário que já melhorou em termos de magnitude de abertura de spreads, né? Já não é mais aquele efeito devastador ali que a gente viu nos primeiros meses, principalmente janeiro, fevereiro, com alguma calmaria tentando se estabelecer, mas a gente tem que lembrar que teve ali também alguns estresses adicionais por conta de novidades relacionadas à Light, e de novo esse fluxo vendedor ele também acaba impactando. Então
Ele fala primeiro dos spreads em CDI, depois ele vai falar um pouco dos spreads em IPCA, de uma forma geral, como é que estão se comportando, e os spreads do IDA IPCA, né, principalmente das debêntures incentivadas emitidas em IPCA, eles estão começando a se acomodar. Né? Eles começaram a abrir primeiro, lá atrás, e o movimento de abertura deles foi muito mais prolongado, mas mais contínuo, digamos assim. Diferente dos spreads de CDI, que foram ali mais rápidos, a abertura foi mais aguda em um período menor de tempo. Então, ele fala sobre essa possível acomodação dos spreads das debêntures incentivadas, perto ali do patamar de 1,60, agora está em 1,63. Até fazendo um jabá, meu time soltou um relatório muito bacana sobre o efeito disso para os fundos de debêntures incentivadas ali. Acho que vale a pena dar uma olhada. Ele comenta um pouco sobre o impacto também dos fechamentos ali das curvas de juros e principalmente das NTNBs. Né? Isso impactou positivamente a performance dessa classe de ativo, né? No caso ali das debêntures no geral emitidas em IPCA+, então isso contribuiu. O IMAB, por exemplo, fechou diferente do que a gente viu no IDA e no IDA e no IDEX, ele fechou acima do CDI, então fechou em 2,02 o IMAB, de uma forma geral, e eles consideram o momento mais atrativo agora, realmente, para debêntures aí indexadas a títulos IPCA+, né? E ele destaca, por exemplo, o fundo XP Debêntures Incentivadas, que está com um prêmio de 2,32% em cima da NTNB. Um carrego de IPCA mais 8,07. Né? Um baita carrego, como há muito tempo não se via. Então, ele comenta que apesar desses resgates, eles aproveitaram um pouco para ir às compras, e abre aqui algumas compras que eles fizeram, né? Pelo nível de spreads que eles conseguiram nesses ativos, né? Então, acredito que compraram bons ativos, o caso de Ipera, Rapvida, AES Tietê, CPFL, Natura, Cosan e Cachoeira Paulista, tá? Então todos aí com um nível de spread bem interessante, com durations relativamente curtas, quase tudo abaixo de 3 anos de duration. E aí ele comenta um pouquinho também sobre o mercado offshore, um mercado que acalmou um pouco, né? Principalmente se você comparar com o mês de março, então ele acredita que teve uma certa melhora na percepção de risco com relação ao sistema bancário americano, o Fed ali dando suporte de liquidez ao sistema e tudo mais, e isso fez com que a volatilidade, né, de alguns índices que a gente olha para o MOVE, que é o índice de volatilidade implícita da curva de juros lá fora, tá num patamar ali um pouco mais normalizado na visão deles, e também isso permitiu aí um pouco de fechamento da curva de juros americana, né? Fechou da ordem ali de 5 bips. Ele diz que apesar de tudo isso, eles estão de certa forma fazendo algumas reduções pontuais nesse book offshore que eles têm lá, dado todo esse contexto, né? E por terem às vezes exposição a alguns nomes que podem ser mais cíclicos, então eles querem evitar essa exposição maior a papéis de crédito, né, a bonds que dependem dessa ciclicalidade da economia. E aí eles se encerram dizendo que o yield médio ali dos emissores que eles têm está da ordem de 12,2%, com uma duration de 3,2% nessa carteira offshore. Então vale dizer, a XP na parte de renda fixa, então, ela que gere aí uma série de fundos nos mais diferentes ranges de exposição a crédito, né, de uma forma geral, e até fundos de debêntures incentivadas, tem fundo de inflação, então é uma área bem grande dentro da XP Asset, e eu achei bacana porque ela deu um pouco desse panorama de como ela está vendo o mercado todo de crédito aqui e lá fora, de uma forma resumida. Mas é isso. Uma paradeirada desses fundos aí, de debênture incentivada, é que o cotista também é isento de imposto. Verdade. Isso é maneiro. Verdade. E você já comprou uma cesta diversificada, né? E não tem come cotas também. E não tem come cotas. Eu muito odeio bem. o come cotas. É mesmo? Eu odeio o come cotas. Você gosta do come cotas? Não dizer que eu gosto, mas ele tá ali, né? É o jeito do governo levar um pouquinho antes. Não, eu entendo, eu aceito, porque também não tem o que eu fazer, né? Mas é totalmente contra Ninguém vai escutar o que eu falei aqui. o incentivo de longo prazo, né?
É totalmente Esse é meu ponto. contra o incentivo de longo Para os prazo. juros compostos de longo prazo é uma merda, mas a gente continua investindo da mesma forma porque não tem o que fazer. Isso aí. Cuidado que ele vai colocar comicotas daqui a pouco até em fundo fechado, fundo aí- exclusivo. Aí, Eu ainda não tô nesse patamar de financeiro, né? Mas quando eu tiver para ter o meu, aí eu fico puto com isso. E aí, Davizão? Bora lá. Sei que a gente tá meio estourado de tempo, que eu vou falar na velocidade 2.0 do YouTube. Boa. Mas a carta da Dynamo, ninguém menos do que Dynamo, né, que talvez seja a gestora mais emblemática do Brasil, uma das primeiras, inclusive, gestoras independentes do Brasil, nascendo na década de 90, né, e é a carta de número 116. Então, se você pensar numa carta trimestral, fazer a matemática ali, você vai entender há quanto tempo eles estão fazendo isso. Né? E é curioso até porque as cartas da Dynamo elas são bem famosas, né? Então você escuta bastante, quer começar aí a entender um pouco mais de filosofia, mercado financeiro e tudo mais, leia as cartas da Dynamo. Eu escutava isso quando eu estava entrando no mercado, né? Só que o fato é que às vezes eu ia ler a carta, até hoje isso se aplica também, tá? Parecia que eu estava lendo em outro idioma. Então, de fato, é um conteúdo assim muito denso, às vezes até prolixo, mas que, na verdade, a questão está aqui na nossa memória RAM, né? Então, se você tiver certa paciência, a profundidade do conteúdo e o valor disso é enorme, né? Então, eu recomendo bastante. Então, a carta tem como título Teia da Complexidade, a teia da complexidade, né? Então, é uma metáfora, ele já começa com metáfora da teia, que é a de que quanto mais você se mexe numa teia, mais paralisado você fica, né? E trazendo isso para o ambiente corporativo, quanto mais você se depara com complexidade, mais ações você busca criar para resolver essa complexidade e mais complexidade você cria. E esse é um dilema que muitas companhias enfrentam aqui no Brasil. Né? A complexidade, esse termo mais genérico, né? Mas que tem como consequência, por exemplo, falta de inovação, queda na qualidade do serviço, do produto, aumento de custos operacionais e sobrecarregamento de área de tecnologia, lentidão, enfim. O fato é que a complexidade ela é boa até certo ponto, né? Então, a economia está na sua curva de crescimento, a complexidade ela traz uma certa diversificação do negócio, uma certa diferenciação para que os outros não te copiem. Então, ela é boa até certo ponto, mas a partir desse ponto, ela começa a trazer burocracia, lentidão, tudo isso que eu comentei aqui. Então, é uma curva decrescente ali depois desse ponto. E hoje a gente vê várias companhias, eles explicam aqui, né, com o mantra da simplicidade, que carregam em seus princípios, digamos assim, essa busca pela simplicidade em tudo que permeia a organização da companhia. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, as empresas muitas vezes são reféns, né, de um sistema com obrigações tributárias e exigências regulatórias que dificultam bastante o trabalho da empresa e forçam as empresas a criarem controles, comitês, relatórios, enfim, para suprir e atender essas demandas regulatórias, né? Então, assim, é preciso que as empresas elas vejam, né, e tenham o menor número de níveis de gestão. Então, esse é um parâmetro que eles argumentam, né? O número de níveis de gestão numa empresa é um indicador de o quão complexo está a organização dessa companhia. Então, quando você encurta essa distância entre as cadeias de comando, isso é um ponto positivo para as empresas. Né? Outros parâmetros que você pode usar para avaliar complexidade de uma empresa, além do número de níveis de gestão, por exemplo, o número de etapas para aprovar o desembolso de CAPEX, o número de semanas gastas com planejamento de orçamento anual, o número de especialistas de TI que você precisa consultar. Então, isso tudo, a gente vê casos aqui no Brasil de empresas que têm isso em valores bem elevados. Né? E para tentar superar toda essa complexidade, né? Então, assim, quando você se depara com incerteza, à medida que você cresce o seu negócio, a incerteza ela traz um certo desconforto cognitivo. E o nosso cérebro, né, de maneira quase reativa, busca implementar controles para adicionar previsibilidade. E justamente essa adição de mais controles, mais e mais controles, é que traz mais complexidade como efeito indesejado. Então esse é um pouco da argumentação que eles colocam aqui, da lógica por trás disso,
que para você tentar superar a complexidade é meio paradoxal, né? Você tem como subproduto desejado a complexidade. Então, existe uma certa lógica na academia da administração, os cursos de graduação, né? Que é o de que você tem um paradigma linear de ação e reação, né? Você implementa uma ação, você espera que aconteça isso. E aí o comando e controle, né? Você tem isso aqui, aí você tem o controle depois, você vai executando de uma maneira linear. Só que essa lógica, ela no ambiente atual, ela traz mais complexidade. Então esse é o ponto que é o grande dilema que algumas empresas enfrentam. E para você combater isso, né, eles colocam alguns pilares, né? Então, para fechar aqui um pouco já partindo para a segunda carta, quais são os pilares, né? Eles elencam aqui, né, diversidade de perspectivas, né, pessoas que pensam diferente, mas principalmente autonomia. Então, você parte de um paradigma de uma empresa com uma hierarquia, um líder central direcionando todas as ordens a serem executadas para diversas células de gerenciamento, de gestão, né, dentro da organização. E é curioso que na XP eu já vi uma frase que existem várias XPs dentro da XP, né? Então a gente vive um pouco disso na prática, esse ambiente mais empreendedor e tudo mais. Mas essa autonomia é um pouco do novo paradigma para você combater a complexidade, junto com inovação, né? Acho que é a parte mais óbvia aqui de você estar sempre inovando e reagindo ao aumento de complexidade. E o conceito que eles chamam aqui de auto-organização, que é um pouco também pode até fazer um paralelo com o organismo humano, né? A homeostase, o mecanismo de equilíbrio do nosso corpo, que está sempre se deparando com os nossos sensores, né? Com os estímulos externos de temperatura, umidade, áudio, sons, situações diversas, e a gente tem que, cada partezinha do nosso corpo, ele se auto-equilibra, né? Enfim, e tem esse equilíbrio que uma empresa também ela acaba tendo, né? Se deparando com os stakeholders, com o ambiente externo, com novas notícias e tudo mais, mas você pode ter um certo equilíbrio para combater essa complexidade. Enfim, o assunto é complexo, a carta é muito densa, né? Mas eu tentei resumir aqui. Sugiro a leitura mais detalhada aqui do conteúdo que, enfim, está no site da gestora. Muito bom. E com isso, acho que a gente encerra, né, meu caro Cola? É isso aí. Mas valia a pena estender um pouquinho, porque realmente essas cartas não saem sempre, elas são mais densas mesmo, então o resumo naturalmente. Resumo comentado ainda por cima, né? O Cola, só não vai dar tempo de comentar em benefício do tempo, mas na mesma linha super filosófica eu ia trazer a da Capitalo, não vou mais em benefício do tempo, mas acho que vale deixar o link. Não, que é uma vamos deixar, porque também. teve uma também que eu ia trazer, que era da Mara Asset. Boa. Eu gosto das cartas deles também, né? É bem denso ali, tem acho que 26 páginas. E eles estão falando sobre a Argentina. Então, legal. Tema bem legal aí. A gente deixa as duas como curiosidade lá no nosso Telegram pra galera consumir aí no final de semana. Cartas um pouco mais longas que infelizmente no programa não deu tempo, embora a gente queria comentar sobre as duas. Dito isso, Neymar não está dormindo ainda, então roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta. Vamos trazer aqui as nossas dicas culturais para você que está pela primeira vez aqui no Carteiros, né? A gente traz uma dica de algo que a gente acha interessante, porque aqui galera que trabalha nesse segmento de análise, né? Normalmente é nerd, então a gente tem esse quê nerd, alguns mais, alguns menos, mas a gente tem esse quê nerd, então a gente traz curiosidades. Eu vou trazer a minha, que ela é um pouco mais simples primeiro, que até a Neymar já botou aí na tela para vocês, mas é o Cartas GPT, que está em versão beta de teste. Uma galera aí do mercado, muito bacana, que inclusive deve estar bem feliz com a menção aí, vocês desenvolveram uma ferramenta bem legal, bacana, parabéns aí pela iniciativa de vocês, mas não vou citar o nome de todo mundo, porque tem bastante gente que participou do projeto, mas vocês encontram os nomes por lá. Eles criaram essa ferramentinha aí, que traz um resumo das cartas das gestoras. Você clica no link, ele já abre um resuminho da carta feito pela própria AI, e a AI já puxa lá tudo certinho para vocês. Você bate o olho rapidinho em bullets, já tá tudo lá para vocês. Uma crítica, sugestão de melhoria, porque a ferramenta é irada, mas uma sugestão de melhoria
é que tem uma defasagem, né? A gente já... Por isso acho que até tá em beta, né? A gente já tem as cartas de abril aí, eu abri boa parte dos links, todas ainda em março. Fica a sugestão, mas ferramenta bem bacana, compartilhei lá no nosso Telegram já, também compartilhei no Twitter. Uma ferramenta legal para quem lembra aí das antigas, que tinha uma mensagem WhatsApp que rodava com o link de todas as cartas do lado reduzido. Isso é uma versão bem melhorada dessa ferramenta. Além disso, vou deixar também a carta da Marasset, que está bem bacana, sobre a situação na Argentina, que vai bater aí seus 126% de inflação. Então vale a pena ler para entender um pouco desse caso macro tão curioso. Quem vai depois? Você, Davizão? Pra inverter a roda? Vou deixar o Davi fechar, porque ele é... então inverte aí, inverte a roda. Não, jogo rápido aqui. Até a minha dica hoje é de um documentário, então... Essa parte de história é muito interessante, né? Você estudar história do mercado financeiro, enfim, histórias específicas ou mais amplas, né? Essa especificamente é da temática do capitalismo, né? Então existem alguns documentários sobre a história do mercado financeiro ou do capitalismo em si, né? Mas essa traz uma perspectiva mais desde ali final da Segunda Guerra, enfim, quais foram as ordens que imperaram ali no século passado, né? Então são 3 episódios que estão no YouTube, mas são bem... É um documentário antigo até, acho que foi lançado em 2002, se não me engano. Muita coisa evoluiu desde então. Mas ele é muito esclarecedor sobre essa perspectiva mais antiga, né, histórica. Então fica a minha dica aqui, Commanding Heights, que tá no YouTube. Show, ó, videozão. Muito bom, hein? Vamos ficar assistindo daqui Neymar, quando acabar. Véio. Neymar já joga aqui o trailer da parada, mas teve uma melisquência de qualidade ali, hein? Colocou em 280p ali, não botou no 1080. Então é que o documentário é de 2002 e está disponível no YouTube, então não espere muita coisa... Perfeito. De qualidade, mas não tem problema, qualidade. O que importa é o conteúdo, né? Isso aí. Exatamente. E vocês, Gavi? Legal, eu vou trazer uma série que eu acabei matando rapidinho no final de semana. Essa é boa. Que é uma série que até não era tão recente no Netflix, mas acabou que eu fui atrás da informação. Que acho que reflete um pouco o mundo que a gente vive hoje, né? Esse mundo em comunidades, de internet, memes e tudo mais, que é a série da GameStop. Quem não se lembra aí o caso que aconteceu com a GameStop durante, principalmente ali a pandemia, acho que o fato da pandemia estar todo mundo trancado em casa ajudou. Bem resumidamente com um sentimento ali um pouco de dor, imaginando que o mercado financeiro foi o grande causador, por exemplo, da crise de 2008, que fez muita gente perder os seus empregos, seus imóveis e tudo mais. Um fórum de pessoas na internet reunidas começou a trollar o mercado financeiro, comprando ações que hedge funds estavam com posições vendidas a descoberto, que a gente chama, né? E aí... fazendo isso, eles fariam esses hedge funds começarem a perder, de certa forma. Soma-se a isso aplicativos super gamificados, né, como o Robinhood, que você tinha na época, e isso foi começando a tomar uma proporção, Cola, muito grande, porque essa trollagem furou a bolha dessa comunidade, né, que era Wall Street Bets dentro do Reddit, e começou a atingir influenciadores, enfim, dos mais diversos. Então você imagina, todo mundo falando, cara, compra... Elon Musk, de repente, também começou a entrar na brincadeira, e aí quando ele entra, ele tem uma legião de fãs e seguidores. Se ele espirra, também a rapaziada pega uma gripe. Fica como título desse Carteiros. Cara, e basicamente o que aconteceu foi uma ação que estava em $20 numa empresa que começou a ser comparada com a Blockbuster, sabe? Aquela de vídeos, ou seja, estava à beira de fechar, de entrar na falência. A ação de $20 foi para quase $500. Então teve gente que teve ganhos colossais, que apostou todos os seus recursos, porque estava em casa, tinha perdido o emprego, falou, quer saber, eu vou botar tudo nisso daí. Então teve gente que se deu muito bem, teve gente que se deu muito mal. Mas no geral, o que a gente viu e se questiona, até se não pode acontecer de novo, que é, dado esse efeito hoje de comunidades das redes sociais, do efeito dos memes, o quanto se você tiver uma união de pessoas nas redes sociais, você não pode ter apostas aí, eventualmente, contra o mercado, de uma forma geral, ganhando força. Então, eu achei fantástico, é bem rápido, é bem dinâmico, são 3 episódios
numa minissérie. E eu sou daqueles que aposta que ainda vai acontecer alguma coisa ou mais eventos similares daqui em diante. Óbvio que estar trancado em casa no meio da pandemia contou, mas eu acho que isso ainda pode acontecer novamente se os reguladores não olharem com carinho para o que dá para melhorar, dado esse evento de GameStop que já aconteceu. Muito bem, evento bem legal aí, mostrou pro mundo o que é tomar uma squeezada, né? Isso aí. Muito bem, gente. Bom, está entregue aí o Carteiros desse mês. Queria agradecer aqui os meus companheiros de bancada, sempre super dedicados e fazendo um trabalho incrível. Mais um mês entregue. Mês que vem tem mais. Estaremos aqui novamente para comentar as cartas que mais nos chamaram a atenção e sempre fazer aqui um ótimo panorama do que está rolando no mundo dos fundos, o que os grandes investidores e investidoras estão pensando sobre o mercado, sobre a economia, sobre tudo que eles comentarem. Nós vamos trazer aqui, vocês viram, já sabem, né? Primeira mão, sempre no Stock Pickers. Estamos ficando por aqui. Um beijo. Tchau!